Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma sugestão que o João postou no nosso grupo lá do Facebook. E se você não faz parte do Facebook, está só no YouTube e quer interagir com a galera lá, entra no grupo do Face, cara. Tem muita gente lá que pode te ajudar, inclusive com as suas dúvidas, caso não tenha alguma solução aqui nos vídeos que eu já fiz. Beleza? Então olha só, a sugestão do João é o seguinte. Eu tenho duas tabelas, uma tabela de pessoas e uma tabela de função. A tabela de pessoas tem 2.000 registros, a tabela de função tem 15. Quando eu faço a junção entre essas duas tabelas, na hora que eu faço o meu select, a leitura de registros tanto na tabela função quanto na tabela funcionário é de 2.000 registros. O que é estranho é que mesmo na tabela função, que tem só 15 registros, ele faz 2.000 leituras. E hoje eu quero abordar esse assunto com vocês para poder explicar como funciona a maquinaria do Firebird, para você não ter dúvidas e ver qual é o melhor jeito de se fazer, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que funciona. Olha só, o select que ele passou é mais ou menos esse daqui, tá? Eu mudei um pouco o nome da tabela, porque o nome da tabela dele era pessoa, eu mudei para funcionário, porque eu tenho uma outra tabela pessoa aqui que já não tem nada a ver, eu não queria desfazer, beleza? E eu criei a tabela função e populei ela com 5 registros. Só 5 registros, dá uma olhada aqui, data, e ele tem somente essas 5 funções, beleza? A tabela funcionário que eu criei, ela já tem mais registros, ela tem lá os 2.000 registros, e eu coloquei o funcionário número 1 sem função nenhuma. A maioria dos outros funcionários eu coloquei com a função número 1. E os últimos registros aqui eu coloquei assim, ó. Funcionário 1997, função 2, 3, 4 e 5, beleza? Dessa forma aqui. Agora, por que eu fiz dessa forma? Para eu poder ter uma variedade de todas as possibilidades aqui. Um funcionário que não tem função, a grande maioria com função preenchida, certo? Todos menos um, porém alguns com funções diferentes. Agora, esse select aqui é basicamente o seguinte. Eu procuro na tabela funcionário, faço uma junção na tabela função, certo? Usando o ID da função e ordeno pelo nome, tá? Para esse exemplo aqui, o que eu fiz? Aqui na tabela função eu tenho um índice criado que é o da PK, certo? Aqui na lista de campos eu tenho só que o ID função é PK, a descrição não tem informação nenhuma aqui, também não tem índice, tá? Só a PK mesmo que teve índice. E já na tabela funcionário eu tenho aqui o campo ID, que é PK, eu tenho o nome, que ele está criado o índice para ele, e tenho o ID da função, que também tem o índice por ser FK, beleza? Então, dá uma olhada aqui nos índices, e ele tem 3 índices. Em cima do ID da função, que é por causa da PK, certo? Ele já está indexado e calculado aqui. Ele tem o nome do funcionário também, já que tem uma ordenação lá no nosso select, eu achei justo criar um índice aqui nessa situação, beleza? De forma crescente. E tem o ID do funcionário, que é a própria PK, que também tem que estar indexado, tranquilo? Então, dessa forma aqui. Vou dar um F9 aqui, e aí você já vai ver o seguinte. Cada funcionário está com a sua função aqui do lado. Como ele está ordenado pelo nome do funcionário, então ele trouxe dessa forma aqui, já que é string, certo? Então eu vou vindo aqui para baixo. Na verdade, eu vou fazer assim, ó, vou ordenar pela descrição. E os primeiros registros estão com aquelas outras funções, que são dos últimos funcionários, tá? Analista, coordenador, gerente, programador, beleza? E o resto é tudo supervisor. Aquele funcionário que está sem função, ele não retornou nesse select aqui, justamente porque eu usei join, tá? O join, ele obriga que haja registro tanto nessa quanto nessa tabela. Mas a dúvida dele é a seguinte, olha só aqui na performance. Perceba que, mesmo a tabela função tendo 5 registros, ele foi 1999 vezes nessa tabela. Por que ele foi 1999 vezes? Porque um funcionário dessa lista aqui não tem função, beleza? Como ele não tem função, ele chegou lá no join, bom, não tem função, então não consegue fazer junção com a tabela função, então eu não vou exibir esse funcionário. Então ele faz a leitura de 2.000, porém um deles não é exportado. A gente pode conferir isso aqui, ó, indo no Ctrl End, a gente vê que tem 1999 registros, certo? Então um deles ficou de fora, porque não conseguiu fazer a junção com essa tabela função. Todo o restante que conseguiu fazer a junção, ele trouxe nessa listagem, certo? Portanto, ele foi 1999 vezes na tabela função para poder juntar com a tabela funcionário. Agora, por que ele fez isso? Porque cada funcionário ele vai lá, busca a função correspondente, vai no segundo, busca a função correspondente, vai no terceiro, busca a função correspondente. O que ele queria era uma forma de diminuir a saída na tabela de funções, já que são apenas 5 registros, tá? Não tem por que ir 2.000 vezes. Na verdade, é até interessante que ele vá. Olha só, essa aba aqui do IBExpert, ele mostra tudo que foi rodado sobre índices, certo? Ou seja, registros indexados. Está aqui, ó.
Indexed Reads, certo? Leituras indexadas. Já que os meus índices estão criados certinhos e calculados certinhos, ele vai nessa tabela aqui, mas não tem problema ele ir nessa tabela, porque essa tabela está em memória RAM, certo? Como essa tabela está em memória RAM, já que ele foi lá no disco e buscou a primeira vez, então ele consegue fazer essa leitura muito rapidamente dentro do cache, certo? Então a gente tem uma velocidade muito grande e o Firebird opta por fazer dessa forma. Agora, mesmo assim eu quero que ele faça a leitura somente em 5 registros. Como que eu faço? Basta eu vir aqui no Select, e aí teve um outro vídeo que eu já falei sobre a possibilidade da gente fazer índice sobre expressão e tudo mais. Então, esses campos aqui, ID função, tanto da tabela funcionário, que é a tabela pessoa dele, quanto da tabela função, estão indexados, certo? Como eles estão indexados, eles usam esse plano de execução do Firebird. Qual que é uma possibilidade da gente mexer aqui nesse Select para que ele vá apenas 5 vezes na tabela função, certo? Então, uma das possibilidades é eu desfigurar essa condição aqui para que não haja índice nessa condição, certo? Para que não haja índice nessa busca. Aí eu não preciso destruir meu índice lá para poder comprometer todas as outras buscas. Eu posso simplesmente fazer isso daqui. Um jeito muito simples de desfigurar essa condição é simplesmente mudando a forma com que ele faz essa igualdade, certo? Ao invés de pesquisar por f.id função, eu posso pesquisar pelo seguinte, ó, coalesce, e colocar um vírgula zero aqui. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu uso um coalesce aqui, ou qualquer outra função aqui antes, pode ser lpad, trim, qualquer coisa assim, eu estou mudando a característica desse campo. Se eu estou mudando a característica desse campo, significa que aquele índice já não vai servir para essa condição, porque eu estou mudando, certo? Se eu concatenar qualquer coisa aqui dentro desse ID, vai acontecer a mesma coisa. Então, dessa forma aqui, eu consigo desfigurar o índice. Se eu desfiguro o índice de uma tabela e ele não encontra uma outra forma de executar essa consulta de forma indexada, ele vai executar como? De forma natural. Se ele executa de forma natural, ele pega os registros corridos, lista uma sequência de 1 a 5, que é o que ele tem lá dentro da tabela, e aí ele faz a consulta em cima disso. Então, vou dar um F9 aqui, ó, e vamos ver a diferença que deu, certo? Olha só, perceba que o tempo de preparação foi 16 milissegundos, execute time 0, tá certo? Que ele está dentro de cache, certo? Mas eu mudei um pouquinho a consulta. E aí vamos ver aqui a performance. A performance, ele leu na tabela funcionário 1999 funcionários, certo? Já não leu aqueles 2000. E na tabela função ele leu 5, certo? Só que perceba que esse 5 aqui, ele leu de forma não indexada, que é o que eu acabei de explicar. Como a gente desfigurou o índice, ele leu apenas 5 vezes os registros dessa tabela. Agora, eu posso usar isso para tudo? Cara, é importante que você veja se na sua tabela que está sendo listada, no caso a tabela função aqui, se ela está sendo listada de forma natural e ela não tem muitos registros, o que eu digo muito? Cara, depende da configuração da máquina da onde você vai rodar, se as máquinas são boas o suficiente, se ela é rápida para retornar esses registros de forma natural, se a sua performance em tempo, tá? Em tempo, esquece daqui, em tempo de execução, vai ser rápida ou não vai ser, certo? Porque, por exemplo, aqui, tudo bem, ele está indexado aqui na tabela funcionário. Por que ele está indexado? Porque eu ordenei pelo nome, certo? Ele pegou o índice do nome. E aqui ele não está indexado porque eu desfigurei o índice. Como eu só tenho 5 registros, cara, 5 registros é uma quantidade insignificante para poder fazer leitura. Então isso não vai influenciar na minha performance. Da mesma forma que quando a gente coloca lá para usar o índice sem esse coalesce aqui, ele lê muito rápido também, tá? Então, mesmo ele indo 2.000 vezes na tabela para poder buscar informação, ou indo 5 vezes, as 2 vezes foram muito rápidas. Então, no final das contas, pode ser que nem compense você fazer isso, certo? Mas, se mesmo assim você quer ver esse resultado, você pode fazer dessa forma. Existe outra forma? Porque, na verdade, isso daqui é uma gambiarrinha, certo? Isso daqui é uma gambiarrinha que a gente faz. Mas é um jeito um pouco mais seguro, tá? Por que eu digo? Porque, olha só, vou mostrar uma outra coisa para você, que se eu rodar esse select aqui e vier aqui no Plan Analyzer, você percebe que ele usou um plano de execução desse select. Tá? O Firebird sempre faz isso em todas as queries que ele vai executar, ele monta um plano de execução antes de fazer a execução. O que é esse plano? Ele analisa cada campo que você está fazendo o where, cada campo que você está colocando no join, cada campo que você está ordenando, cada coisa que está dentro do seu select, a ordem que está, se é left join, se é right join, se é join só. É isso que é o tempo de preparação. Ele analisa tudo antes de executar. Depois que ele analisa, ele fala, bom, eu verifiquei que o melhor índice para executar essa consulta é esse para essa tabela, esse outro para essa outra tabela, esse outro para essa outra tabela, nessa ordem, desse jeito, certo?
Depois que ele tem isso preparado, ele monta um plano de execução. Ele já fez o plano de execução e aí ele começa a executar, certo? Nesse plano aqui, olha só, deixa eu dar um ESC aqui, beleza? Fechar essa janelinha. Na tabela P, que é o apelido dela, que é a tabela de funcionário, ele está usando o índice, que é o nome, certo? Ele conseguiu usar esse índice aqui. Na tabela função, ele está usando o índice ID função, que é a APK dessa tabela que está indexada, certo? Então ele usou esses dois índices aqui e teve esse resultado aqui de plano. Agora, olha só. Beleza, então se eu colocar um coalesce aqui, ó, vamos comparar? Coalesce. Opa, vamos colocar um coalesce nesse campo aqui, na verdade, vírgula 0, beleza? Para desfigurar. E aí vou vir aqui no Plan Analyzer e vejo o seguinte, ó, a tabela F foi de forma natural, tanto que está aqui, ó, F natural. Então, se eu copiar esse plano aqui e vir para minha query, antes aqui do order, eu posso adicionar isso daqui, certo? Plan sort, esse mesmo texto que ele já fez, beleza? Vou falar que no join a tabela F vai ser de forma natural e a tabela P vai ser indexada através do índice do nome, certo? Ele não tem um nome genérico aqui porque eu não coloquei, mas você pode colocar o seu aí. Assim, eu posso remover esse coalesce daqui e deixar o join íntegro, certo? Sem nenhuma alteração, mudando só o plano, assim fica claro qual é o tipo de junção que eu estou fazendo e específico que eu estou mandando aí de forma natural. Agora, se minha tabela função crescer muito, pode ser que comece a ter lentidão, o que não vai ocorrer se eu usar o plano na tabela função indexado, beleza? Então vamos dar um F9 aqui, vou cancelar essa transação, vou dar um F9, e olha só, a performance aqui vai vir da mesma forma como se eu tivesse desfigurado o índice, beleza? 1999 registros na tabela funcionário e 5 registros na tabela função. E aqui, no Plan Analyzer, a gente pode ver que ele usou exatamente o plano que eu falei e teve esse mesmo resultado, tranquilo? Então, essas são as duas formas da gente fazer, tá? Isso daqui, eu particularmente não indico fazer, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, tá? Porque se essa tabela aqui estiver tendo um crescimento muito grande, é possível que você comece a ter lentidão depois de um tempo no seu sistema, beleza? Então, tem como fazer? Tem. É o mais viável? Cada caso é um caso, cara. Não tem como falar que isso daqui vai servir para tudo. Não tem como falar que essa forma aqui, ó, sem o plano, vai servir para tudo. Mas tudo precisa ser analisado caso a caso, como que está construída a tabela, como que está construído o índice de cada campo, se ele está calculado certinho no momento que está, que tamanho que está o banco de dados, quanto tempo vai levar, certo? Então, tudo tem que ser levado em consideração na hora de escolher um plano de execução ou se vai utilizar um índice ou não, desfigurando ou não essa opção do join, beleza? Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que ajude a esclarecer um pouco como que o Firebird funciona para poder montar esses planos de execução. E tem outro detalhe que eu queria mostrar para você aqui, ó, que é o seguinte. Essa tabela aqui, funcionário, e essa tabela função, possui o campo ID função, certo? Ambas têm esse campo. Como as duas têm esse campo aqui, eu posso resumir esse join da seguinte forma. Olha só, é lógico, aqui fica muito explícito, muito claro o que eu estou usando. Mas, se eu trocar esse on para o seguinte, ó, using, abrir um parênteses aqui, tirar esse p ponto e deixar ID função e remover todo o resto e fechar o parênteses, olha só, eu vou ter o mesmo resultado, porque eu estou usando um campo que é incomum entre a tabela função e a tabela funcionário, beleza? Nesse caso, que é um select simples, tem duas tabelas só, não tem como ter ambiguidade de campos, então é interessante isso que eu posso usar o using e deixando esse código aqui. O que eu prefiro? Prefiro da forma anterior, certo? Deixar dessa forma aqui, ó, usando on e deixando claro quais são os campos que eu estou usando referente a quais tabelas, porque eu posso ter outras tabelas que podem ter nomes ambíguos, de repente pode dar algum tipo de problema e para a manutenção no futuro pode ficar pior, beleza? Então, quanto mais claro, na minha opinião, fica melhor. Tranquilo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que é muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo ou não. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.